Que a mudança é inevitável na nossa vida, isso a gente já sabe. À medida que os anos vão passando e a gente vai vivendo experiências, a gente vai mudando quem a gente é. Às vezes, é simplesmente por consequências das escolhas que a gente faz, mas muitas vezes é com intenção. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês 5 coisas que eu tô tentando mudar na minha vida para alcançar o meu objetivo de viver uma vida mais leve, mais saudável e mais integrada. Oi, eu sou a Nath e esse é o segundo episódio da primeira temporada do Alfazemas da Alma no YouTube. E o nome desse episódio é Coisas que estou tentando mudar em mim. Porque eu acho que a mudança que a gente quer ver no mundo, nos outros, começa pela gente. As mudanças na minha vida começaram porque, como eu falei no primeiro episódio, em função de querer me entender melhor, entender os meus padrões e inclusive quebrar alguns padrões, ou muitos deles. E não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente olha pra gente e todas aquelas coisas que a gente não gosta muito, que a gente gostaria de ser diferente. Dói ver as pessoas que a gente ama, as pessoas próximas, vendo essas coisas que a gente não gosta tanto na gente, que a gente encara como defeitos e nos desmascarando. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu aprendi a ser mais flexível comigo, mais flexível com a vida. E todas essas coisas meio que eu aprendi pela dor, não foi muito pelo amor não, viu? E desde a minha infância, minha adolescência e o início da minha vida adulta, eu sempre fui bastante rígida comigo mesma, bastante inflexível. Eu sempre tive um plano na minha mente e eu queria seguir aquele plano. Nada poderia sair fora do que eu tinha imaginado. Quando as coisas saíam fora, eu ficava perdida, não sabia como encarar aquilo. E eu comecei a perceber aos poucos o quanto isso é difícil. Viver assim é difícil, porque a gente sabe que muitas das coisas não estão no nosso controle. Pelo contrário, estão totalmente fora do nosso controle. É importante sim ter planos. Para mim é importante ter planos. Para mim é importante ter um rumo que a minha vida está seguindo, mas também com flexibilidade para que os acasos aconteçam e para que eu não perca oportunidades que às vezes aparecem porque eu tô tanto com um plano específico na minha mente, que eu não posso fazer nada diferente, que eu não posso mudar aqui ou ali. E às vezes a mudança ela acontece sem a gente querer, né? Quantas vezes assim a vida é tão impermanente, chega e mostra que na verdade nada daquilo que eu planejei é o que vai acontecer. Entende? A vida vai se encaminhando e vai colocando outras coisas, outras pessoas, outras oportunidades no caminho. E eu fui perdendo, né, essa rigidez aos poucos, assim. Fui vendo o quanto é mais fácil para mim, o quanto a minha vida se tornou mais leve, deixando essa rigidez para trás, fazendo os meus planos, mas abrindo espaço para os acasos, né, para as pessoas que vão entrar na minha vida, para as pessoas que vão sair da minha vida, para as pessoas que vão estar mais próximas agora e daqui a pouco já não vai mais fechar tanto aquela conexão e aí outras vão entrar. Então, isso eu acho que foi o primeiro ponto que eu decidi mudar com o objetivo de viver uma vida mais leve. E o segundo ponto que eu queria comentar é sobre a consequência das minhas escolhas. Eu comecei a entender que tudo é consequência daquilo que eu escolho. Se eu tenho um plano e eu decido ser rígida e seguir aquele plano à risca, tudo é consequência daquilo que eu escolho. Se eu tô numa situação não muito agradável e eu permaneço nela por mais tempo, e aquilo vai me fazendo mal, vai me deixando mais para baixo, vai me sugando as energias, é consequência daquilo que eu escolhi. Eu escolhi estar ali. Existem coisas sim que estão, como eu disse, estão fora do nosso controle e que vão afetar a nossa vida porque a gente está ali naquele meio, né? Tanto coisas pequenas de pessoas próximas,
quanto a nível mundial, né? A pandemia foi um exemplo de alguma coisa a nível mundial que afetou todas as pessoas e mudou o rumo da vida de muitas pessoas. Mas eu parei de me culpar, de culpar a vida, de culpar, enfim, as coisas que eu não tenho controle pelo lugar onde eu estou, pela vida que eu tô levando. Comecei a entender que eu estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui porque eu fui fazendo escolhas ao longo da minha vida para que eu chegasse aqui. Então hoje eu não me arrependo das escolhas que eu faço, eu procuro ser até mais flexível, então complementando com as minhas próprias escolhas, porque eu escolhi estar ali. E eu ter passado pelo caminho que eu passei para chegar onde eu tô e viver aquelas consequências me tornou a pessoa que eu sou hoje. E muitas vezes a gente tem a mania de dizer, nossa, se eu soubesse disso antes eu não teria feito assim. Nossa, me arrependi de não ter feito isso antes. Eu enxergo essas situações de uma forma diferente. Eu enxergo que se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria a coragem ou o conhecimento, a habilidade para estar onde eu estou hoje. Ou não me arrependo de ter feito essa escolha lá atrás, porque lá atrás essa escolha me fazia sentido. Lá atrás essa escolha me fez adquirir todas as habilidades que eu tenho hoje, independente da caminhada ter sido mais difícil ou mais fácil, né? Os desafios, eles estão aí. Tudo que eu vivo é consequência daquilo que eu escolho. E isso também ajudou a trazer muita leveza, muita responsabilidade também para as minhas escolhas. E isso, às vezes, é assustador, porque a gente não vai responsabilizar ninguém, a gente não vai culpar ninguém. A gente vai culpar a gente mesmo. Então, às vezes, tomar a decisão acaba sendo um pouco mais desafiador do que a gente gostaria, porque a gente sabe que o culpado para aquela situação ali vai ser a gente, independente do que acontecer. E nesses momentos eu também comecei a ver o quanto é importante ter uma rede de apoio que tá ali, sabe? De apoio emocional, na maioria das vezes, e, sabe, sem julgamentos, em que eu possa conversar, em que eu possa falar. Então isso também foi abrindo espaço para eu me conhecer nos momentos difíceis, o que eu preciso, como eu preciso, e me expressar melhor para as pessoas que estão ao meu redor e para que elas entendam também como me dar esse apoio. E o terceiro ponto, o terceiro tópico que eu gostaria de trazer foi que parece óbvio, mas foi entender que eu não sou perfeita. Parece óbvio, né, que ninguém é perfeito, mas por algum motivo eu desenvolvi que eu deveria ser perfeita. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai se tornando adulto que isso não dura a longo prazo, porque ninguém é perfeito. E por mais que o meu lado racional entenda e saiba isso, o lado emocional tem dificuldade, às vezes, ainda de quebrar esse padrão. Porque, principalmente esses padrões que eu adquiri lá na minha infância, ninguém me disse que eu tinha que ser perfeita. Ninguém chegou pra mim e falou, Natália, ó, tu tem que ser perfeita a partir de agora, tu não pode errar. Pelo contrário, sempre houve espaço pro erro. Juntando com aquela rigidez que eu tinha, eu me tornava uma pessoa, às vezes, travada. Porque eu não conseguia nem começar pelo fato de não estar perfeito. Ou não estar do jeito que eu acho que seria o jeito perfeito. Ou quando alguém vinha e dizia pra mim, fazia alguma crítica, muitas vezes de forma construtiva mesmo, isso acabava comigo. Simplesmente era como se eu voltasse a ser uma criança e a pessoa estivesse dizendo o quão ruim eu sou, o quão eu não sei fazer nada certo. E na minha infância não era assim. Mas quando eu comecei a entender, assim, até no meu relacionamento com meu marido, em algumas vezes que ele falava, assim, coisas de que, Nath, mas eu acho que isso aqui não tá muito legal, isso aqui a gente tem que mudar, isso aqui não tá muito certo, tem que fazer diferente. Me doía de uma forma que chegou um momento em que ele não queria mais falar sobre as coisas que eu não estava fazendo, digamos, da forma correta ou que poderia ser melhor. E enquanto eu já tava o tempo todo falando pra ele coisas que eu gostaria que fosse melhor, que eu gostaria que fosse diferente.
até o ponto em que ele dizia pra mim, mas eu não posso te falar nada, que tu chora. É incrível como às vezes é um dia, é um momento que faz com que caia uma ficha. E eu nunca vou esquecer de uma vez, eu não sei nem por que a gente estava vivendo esse momento, falando sobre alguma coisa, e que ele trouxe alguma crítica construtiva de uma forma bem suave. E aquilo me doeu e eu chorei. E ele me falou essa frase de que eu não posso te falar nada, que daí tu chora, eu não sei como falar as coisas pra ti. E aquilo me doeu de uma forma tão grande, porque de novo eu não estava sendo perfeita. De novo, a pessoa que eu amo, que me ama, tá vendo o quão imperfeito eu sou. Então imagina as outras pessoas. Se ele enxerga isso, imagina as outras pessoas. O que eu sou para as outras pessoas. E hoje olhando eu até rio, porque é tão inflexível, é de uma inflexibilidade tão grande, é tão pesado carregar isso. Mas eu disse para ele, não me diz como eu tenho que agir. Eu ajo assim. E se me dói, eu vou chorar. E depois, parando para pensar, eu fiz essa reflexão de uma criança sendo repreendida, né? A criança que quer ser perfeita e está sendo repreendida, o quanto eu estava me encolhendo, o quanto eu me encolho nesses momentos e tenho vontade de chorar e me sinto tão pequenininha diante da situação ou das outras pessoas, e principalmente das pessoas próximas. Mas também me dando a oportunidade de olhar para essa situação de uma forma diferente depois que passou. Eu conversei com ele e eu expliquei para ele que eu tinha conseguido me dar conta disso e que eu seria diferente, porque eu queria ser diferente. Não quero me sentir essa criança. Essa criança, ela tá ferida por algum motivo, mas a gente conversando e acertando, né, eu vou entender que hoje eu sou uma adulta e que eu posso lidar com as coisas de uma forma diferente. Não foi porque foi assim até agora, e isso me machuca, que não pode ser diferente. Então, eu fiz os ajustes e hoje eu acredito que eu já sou uma pessoa muito melhor nesse sentido também. Em não querer, em aceitar que a imperfeição, ela faz parte da vida. Em algum momento a gente vai errar e o erro não é uma punição, na verdade o erro é uma oportunidade de melhoria, né? A gente sempre aprende errando e a gente pode tentar de novo e fazer diferente. E o quarto ponto que eu queria trazer, que eu tô tentando melhorar em mim, é a minha relação com o dinheiro. Essa é uma dor bem grande. Todas as mudanças que eu falei até agora, elas são mudanças que ainda estão sendo construídas. Então, a forma como eu lido com a mudança é assim, eu observo a situação, que eu não gosto muito, vivo ela mesmo da forma padronizada que eu sempre vivi, e aí eu penso, por que eu ajo assim? Eu não gosto de agir assim. E eu faço a minha própria reflexão. Às vezes eu consigo encontrar uma solução super rápido. Às vezes, né, eu vivo aquela situação várias vezes, chega uma hora que do nada eu, entendi, agora eu sei. Às vezes é numa conversa com outra pessoa, às vezes é vendo outra pessoa agindo diferente numa mesma situação, numa situação parecida. Mas a minha relação com o dinheiro, ela ainda é uma relação bastante complicada. Esse é um padrão que eu tô tendo bastante dificuldade de mudar, porque ele tem muito a ver com o merecimento. E eu acredito que essas duas coisas andam juntas. Parece que me vem uma angústia que não é minha, é uma angústia que tá ali pairando e eu fico pensando e me preocupando como se eu fosse ficar sem dinheiro a qualquer momento, como se eu precisasse segurar todo o dinheiro que eu tenho, porque para mim o dinheiro traz segurança. Se alguma coisa acontece, o dinheiro não compra tudo, a gente sabe, não é tudo na vida, mas ele é segurança. E eu sou uma pessoa muito segura, eu gosto de me sentir segura. Então eu faço essa associação. Só que de uma forma em que, se algumas coisas acontecem e o dinheiro vai saindo, eu me sinto a pior das criaturas, a mais pobre das criaturas. Tô aprendendo também a lidar com esse merecimento que eu comentei. Como olhar o que é o merecimento. Eu mereço porque eu sempre achei que eu só mereço dinheiro se eu trabalhar muito, né? Não importa se eu trabalhar muito, 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 mesmo que eu ganhe pouco, eu tô ganhando o que eu tô merecendo. E eu já tô aprendendo que não é assim. Mas ao meu redor,
eu vejo muitas pessoas repetindo esse padrão, algumas saindo desse padrão, e eu tô tentando me espelhar nisso, em modelos, né? Pegar pessoas como referência de como eu gostaria de agir e utilizar essas referências no meu dia a dia. Mas de todos os processos, eu acredito que esse está sendo o mais lento para mim, o mais difícil, o que muitas vezes pesa, que muitas vezes me leva para um lugar tão profundo, tão doloroso, tão difícil, e que eu preciso me resgatar, me auto-resgatar. Hoje em dia eu já consigo me auto-resgatar. E se eu não consigo me auto-resgatar, eu peço ajuda, né? Tem pessoas ao meu redor que me ajudam muito, e eu espero que aqui também seja um lugar em que eu possa compartilhar, porque talvez essa especificamente não seja uma super dor para você, e eu apreciaria muito se você pudesse então me deixar um feedback ou uma dica de como lidar com isso, porque eu preciso ainda evoluir muito nessa caminhada. E o quinto ponto que eu queria trazer é ouvir mais a minha intuição. Eu sei que eu sou uma pessoa muito intuitiva. É aquele sentimento sem explicação. Uma vez eu ouvi uma frase, que é do Carlos Cassal, em que ele falou em um vídeo, que para mim fez muito sentido no explicar o que é a intuição. E a frase é assim: a intuição não faz sentido, mas faz sentir. Para mim isso fez todo sentido, porque é mais um sentimento, não tem muito como explicar. É mais aquela sensação assim de que não, eu tenho que ir por esse caminho. E a maioria das vezes, esse caminho que eu preciso seguir, ele não é lógico, ou ele não tá fazendo muito sentido no momento, eu não consigo enxergar para frente, tá? Mas e se eu tomar essa decisão? Vou provavelmente ter essas consequências e eu não sei como viver com isso, eu não sei como lidar com essas consequências, o que eu faço? E aí entra a intuição, que vai me levar para esse lugar só do sentir. Não, mas é isso, eu tenho algo dentro de mim que me diz que é isso que eu tenho que fazer, que é esse caminho que eu tenho que seguir, e que lá na frente eu vou entender melhor, lá na frente os recursos vão aparecer para que eu possa seguir em frente, para que eu possa seguir em frente, para que eu possa seguir com a minha vida, para que eu possa seguir a minha caminhada, a minha jornada, da forma como ela deve ser. Eu já ouvi muito de falar que intuição é prática. Então, tem muitos momentos que eu tô bastante conectada comigo mesma e que essa intuição, ela se aflora, ela fica mais fácil de ser entendida, de ser compreendida por mim. E os momentos em que eu tô mais desconectada fica um pouco mais difícil de entender. Até por essa questão que eu falei, por exemplo, do merecimento, às vezes eu acho que eu tenho que ir além, que a minha intuição tá dizendo que eu tenho que ir além em alguma determinada situação, mas na verdade, não, na verdade eu só estou desconectada, eu só estou de novo presa naquele merecimento. Que para isso acontecer eu tenho que sofrer, que para isso acontecer eu tenho que trabalhar muito, que para isso acontecer eu tenho que me desgastar. Enquanto na verdade a intuição tá gritando ali, não é por esse caminho, tá tudo errado. E segue em frente mesmo que tu não tenha certeza do próximo passo, mesmo que não seja o teu caminho de segurança. Esse é o lugar que tu tem que ir, essa é a decisão que tu tem que tomar. Então é muito bonito, assim, quando eu me conecto com isso, me conecto com a intuição, que é aquele sentimento profundo, e é muito mais fácil. E esse canal, né, o Alfazemas da Alma aqui no YouTube, ele vem muito de um lugar de intuição, num momento bem diferente na minha vida, no momento em que tá tudo bagunçado, que eu tomei várias decisões e eu tô lidando com as consequências dela, e essas consequências têm a ver com o dinheiro, têm a ver com o merecimento, têm a ver com essa mudança de padrões que eu sempre falo e que eu sempre quero lutar para conseguir mudar os padrões, aqueles que eu não gosto, aqueles que eu sei que podem ser diferentes, aqueles que eu sei que vão trazer mais alegria para minha vida e leveza, porque são os principais objetivos, né? A segurança, a alegria e a leveza. E eu acredito muito, assim, minha intuição diz muito que compartilhando isso aqui com vocês, eu vou
me sentir mais inteira, mais forte para fazer essas mudanças. E eu espero que vocês também, espero que vocês consigam seguir em frente no caminho de vocês, fazendo as mudanças que forem preciso, entendendo que é um processo. A gente não é porque a gente entende uma situação que agora sempre a gente vai conseguir agir dessa forma diferente, mas quando a gente consegue, a gente sente um orgulho tão grande lá dentro da gente em dizer, nossa, eu consegui enxergar dessa vez e fazer diferente. E às vezes que a gente não conseguir, tá tudo bem também, a gente deixa para próxima, né? As mudanças, as transformações, elas não são um processo linear, elas são um processo que a gente vai, a gente volta, às vezes a gente tá mais consciente, às vezes não, às vezes a vida toma mais do nosso tempo, mais espaço, né? Mais energia, e a gente não se sente com vigor para conseguir ter essa conexão e tomar as decisões que vêm do fundo do nosso coração. Mas eu realmente espero que, de alguma forma, esse vídeo toque quem precisar tocar e que a gente possa trocar muitas experiências também, porque eu acho que para mim, às vezes eu sinto muita falta de ter alguém para trocar, de ter, sabe, aquele grupo de amigas que eu possa falar sem julgamentos e que eu possa ouvir também outras experiências e apoiar uns aos outros, que eu acho que é muito importante. Então, se vocês quiserem, se vocês se sentirem, se tocou o coração de vocês, se vocês se sentirem à vontade, por favor, deixa aqui nos comentários também 5 coisas que vocês estão tentando melhorar em vocês ou que vocês já conseguiram, para a gente poder trocar um pouquinho. Principalmente se for com relação a merecimento e ao dinheiro, por favor, que vai me ajudar muito. Tá bom? Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima. Beijo!